Olá pessoal, nosso podcast cresceu e está crescendo a cada dia, hein? Raiz da superação. Aqui o café é quente e as histórias são reais. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Peu, da Lanchonete CC, nosso patrocinador também. Posto 4M, Alto Posto 4M e Hotel. Você abastece lá a partir de R$20, vai ganhar aquele cupom que vai estar concorrendo a prêmios todo mês, tá bom? Supermercado Rosalina e Supermercado São Marcos. Esses patrocinadores acreditam no meu sonho, acreditam no sonho de pessoas que vêm aqui e tá contribuindo para que esse sonho se torne realidade. Deus abençoe cada um de vocês. Deixe seu like, comenta e compartilha. Hoje no podcast rural estou aqui com uma convidada especial. Estou aqui com a minha colega, foi colega de escola, Cida. Ela tem uma história muito linda para contar. Vai divulgar aqui o seu trabalho. Trabalho não, ela realiza sonhos. Aqui o café é quente e as histórias são reais. Cida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, fica à vontade. A gente vai bater um papo legal aqui, falar um pouco de você, falar um pouco do seu trabalho, da realização de sonhos que você faz. Que não, eu falo que não é trabalho não, é a realização de sonhos. Quero que você comece contando um pouquinho de você, da sua infância, onde que você mora. Certo, bom dia, Lucas. Bom dia. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade também. Então, eu sou mais conhecida como Cida Artes, né? Pelas minhas redes sociais. Eu sou especialista em enxoval de bebê e, como o Lucas falou, eu realizo o sonho das mamães, né? Trabalho com peças exclusivas para enxoval de bebê e maternidade. E fala um pouquinho da sua infância. Como que foi a sua infância? Você sempre morou na zona rural ou não mora até hoje? Sou a filha mais velha dos meus pais. Meus pais são pessoas humildes também, desde o início, né, até hoje. São pessoas de zona rural também, sempre viveu lá na zona rural. Eu também nasci, criei e moro até hoje lá em Bom Sucesso. E minha infância foi muito tranquila, né? Assim, sou desde sempre, desde quando eu me entendo por gente, até quando eu casei também. Trabalhei na roça com os meus pais e ajudei eles também, né, a gerar renda para nossa família, e tenho um prazer enorme de ser quem eu sou, né, que tudo que eu sou eu devo a eles também. É o treinamento, né, as histórias, você vê que as histórias daqui de Ibiaçá da região são praticamente todas parecidas, né? A gente nasce, tem que trabalhar, ajudar os pais e sempre assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí a gente foi colega de escola, não foi um tempo, foi 1 ano ou 2, nem... Não lembro muito, mas creio que foi 1 ou 2. A gente não é tão novo não, tá, gente? Mas assim mesmo. Nos anos 2000. Pois é. Aí, Cida, e o seu trabalho? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Como que você começou, a ideia de começar a fazer? Então, assim, toda a vida eu sou apaixonada por cores, né? Sempre me encantou... na escola, lápis de cor, pintar, desenhar, assim, eu acho que tá no sangue desde quando eu nasci, eu só fui descobrir depois. Mas eu me lembro de uma historinha na minha infância, que eu tinha uns 10, 11 anos, e o professor Wilson, né, acho que hoje ele dá aula ainda, e ele tinha o costume de colocar a turma para desenhar dia de sexta, e eu amava. Aí eu falei assim... que bom, né, que hoje é dia de desenho. Desenhei, ele passou para desenhar livre. Então eu fiz meu desenho e eu lembro até hoje. Só que eu não sabia que ele ia me dar um castigo depois, e eu amei, porque assim, ele tinha que ver o desenho que a gente fez, mas eu não sabia que ele ia dar visto. Aí eu peguei e dei meu desenho para a colega. Ele falou assim, Maria Aparecida vai desenhar outro... vai fazer outro desenho, só sai quando fazer outro. E ele nem imagina que eu amei, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonada por cores, por desenhar. E, assim, a minha infância foi sempre marcada também, né? Eu sempre... É igual plantas, roupas, tudo que tem cores, que assim, chama a minha atenção, né? Eu sou muito observadora em questão a cores. Nossa, que interessante. Agora, esse desenho que você passou para a coleguinha, foi para ajudar a colega, foi?
Não, ela pediu, porque assim, ela achou bonito meu desenho. Ah, sim. Ela falou assim, ô Cida, tu podia me dar esse desenho pra mim? Eu levo pra casa, porque ficou tão bonito. Falei assim, pois não, dei. Aí ela foi e não falou nada com ninguém, guardou o desenho, mas alguém dedurou lá, falou, Cida deu o desenho pra colega. Aí o professor mandou eu refazer de novo, fazer outro desenho. Isso que foi bom. E quando você começou assim a fazer roupinha de bebê mesmo, assim, como que foi a ideia? Como que surgiu essa ideia da primeira roupa? Você já fez a primeira roupa assim, falando assim, vou fazer para vender, ou você fez por fazer, por curiosidade? Como que foi? Você fez algum curso para isso ou não? Na verdade, começou, Lucas, assim, não foi nem para vender, foi por hobby. Foi, assim, questão de curiosidade e por gostar de desenhar. E aí eu vi a minha mãe um dia com 3 ou 4 tintas, mais uma vizinha nossa, que hoje é falecida, ela foi pintar um pano de prato, mas a minha vizinha. Aí eu fiquei curiosa, falei, nossa, que legal, as tintas tão bonitas, não sei o que lá. 5 tintas, eu lembro as cores primárias, né? Foi o azul, branco, amarelo, vermelho e preto, se eu não me engano. E aí eu fiquei curiosa, elas deslizavam o pincel assim, eu falei, nossa, parecendo ser muito bom. Aí depois eu comprei, pedi minha mãe, ela comprou para mim uns 2 pincéis, umas 3 tintas, e aí eu comecei. Mas eu comecei pela curiosidade, porque eu achei bonito. Mas aí, com o tempo, eu vi que o povo começou a ficar sabendo que eu estava fazendo esses desenhos, assim, em pano de prato, né? Que eu comecei com pano de prato. Aí, umas mulheres lá, que é amiga da minha mãe, começou a fazer encomenda. Nisso surgiram as encomendas, que eu comecei com pano de prato. E, na verdade, como vou dizer, a parte do enxoval de bebê, né? Que hoje eu trabalho, começou com a minha filha, a minha primeira filha. Quando eu fiquei grávida, em 2009, eu decidi, eu falei assim, eu já tenho um pouquinho de compreensão, entendimento, como mexer com tintas, eu mesma vou fazer o enxoval da minha filha. Nossa, então, que legal. Aí eu estava gestante de 5 meses, eu decidi fazer, eu comprei 3 fraldas na época e pintei para ela. Aí nisso surgiu a minha primeira cliente, que é minha xará também. E a minha cliente estava grávida de 7 meses. Ela falou assim, ô Cida, já que tu tá fazendo para tua filha, por que tu não... Tem como tu pegar, fazer para mim 2 fraldas, eu te dou 2 limpas e, tipo assim, eu te dou 2 fraldas sem nada para você fazer 2 para mim, tipo uma troca. E eu aceitei, né, porque assim, eu falei, não vou ter nada a perder. Porque assim, eu falei assim, não tenho clientes ainda e talvez futuramente eu tenha, né? Eu pensei isso. E aí começou, eu fiz as 2 fraldas, ela gostou muito. Tem até hoje, né? Até que eu tenho foto de uma delas. E nisso começou a minha história no empreendedorismo. Nossa, que bacana, hein? Viu só? Começou a ler pra você... Aí já foi para uma vizinha, já foi para uma amiga. E quando você percebeu que podia fazer para vender, falar assim, surgiu a ideia de falar, não, vou fazer disso aqui uma fonte de renda, do meu conhecimento, uma fonte de renda. É igual aqui, a gente tem um bistrô aqui, eu falei, não, a gente vai fazer um bistrô que isso aqui vai ser a nossa fonte de renda. Quando que você pensou assim que poderia fazer dinheiro com esse artesanato que você faz? Na verdade, assim, quando o pessoal começou a conhecer o meu trabalho, aí eu comecei também a ver diferente. Eu falei assim, já que está agradando o povo, eu também não posso dar meu trabalho de graça e nem fazer trocas, né? Como foi a minha primeira cliente. Sim. Mas aí eu pensei assim, como eu pensei, na época eu era nova também, mas não tinha internet, não tinha muito conhecimento. Mas eu pensei assim, eu tenho que arrumar uma forma de eu ficar mais vista, de eu ficar mais conhecida. Então eu comecei a falar para as amigas que eu estava fazendo para vender mesmo. Aí começaram a ter mais procura
E aí eu fiquei assim, vou dizer, batendo cabeça até um certo tempo que a gente, assim, no início a gente não tinha internet, Sim. não tinha a facilidade que hoje tem, né? O digital, antigamente não tinha, na minha época não tinha isso. Eu comecei a ter acesso à internet em 2017. Foi quando meu esposo me deu o meu primeiro celular de 8 GB, né? Eu lembro até hoje, pequenininho. Mas aí foi quando eu tive a ideia assim de abrir um Instagram para mim e um Facebook em 2017. Aí em 2018 eu ainda demorei para postar, né? 2018 eu comecei a postar o meu trabalho. Foi aí também que o povo começou a conhecer mais, né? E aí começaram a surgir as encomendas. Mas assim, o meu trabalho destacou mais foi depois que eu fiz um trabalho, né, para a vereadora Verônica, né, você conhece, Sim, muito conhecida conheço, da sim. nossa cidade, muito querida também. E aí ela me encomendou o choval do bebê dela, na época, no tempo da pandemia, 2020, e ela foi e falou assim, Cida, faz um enxoval do meu filho, falou o tema que ela queria, eu fiz. E eu lembro que estava bem recente que eu tinha ganhado uma máquina do meu esposo. Eu não sabia costurar 100%, que eu aprendi pelo YouTube também. Eita, Glória! Aí ele me deu essa máquina dia 10 de setembro de 2018. Em 2020, ela me fez a encomenda do enxoval do bebê dela, né? Aí eu lembro que não ficou 100% a costura. Eu vi que não ficou, mas era o que eu sabia fazer no momento. Mas mesmo assim, ela achou perfeito, lindo, maravilhoso, pegou meu trabalho depois que eu entreguei ela, e ela foi para as redes sociais dela, jogou o meu trabalho nas redes sociais, divulgou, e aí depois que ela divulgou meu trabalho, eu fui mais conhecida, né, o pessoal começou mais a me procurar, e foi daí que começou a crescer mais o meu trabalho, o meu conhecimento. A produzir mais. Gente, presta atenção, ó. A pessoa tá aqui, Cida tá aqui, mora na zona rural, quis fazer no início sem meios de divulgação, que não existia os celulares, esses meios que existem hoje. Quando você não sabe uma coisa, tem que fazer o quê? Procurar onde ela foi procurar no YouTube, tá lá, como costurar, tá bom? E agora vamos fazer aquele momento agora aqui, vamos divulgar o nosso patrocinador agora, patrocinador do podcast Rural, Raiz da Superação. Gratidão aí ao Alto Posto 4M e Hotel 4M, que faz parte aqui desse projeto, que é o nosso patrocinador. Supermercado Rosaline, Supermercado São Marcos, é o nosso patrocinador aqui do podcast Rural. Faça uma visita lá, faça uma visita ao Posto 4M, faça uma visita ao Hotel 4M, que é o pessoal que acredita nesse projeto, tem que fortalecer quem está fortalecendo a gente. Quero convidar vocês a fazer uma visita no Supermercado Rosalino, Supermercado São Marcos. Ótimos preços, excelente atendimento. Faça uma visita, vale a pena conferir, tá bom? Agora vamos mostrar, vamos mostrar o trabalho de Cida agora? Essa é a pintura que eu trabalho, né, em enxoval maternidade, delicada, me especializei para fazer também. É uma pintura que não irrita a pele do bebê, a mãe pode usar sem medo. Isso aqui é uma fralda de passeio, é muito usada na maternidade também, nos passeios. E o bebê fica muito chique, né, usando uma fraldinha dessa. Fica chique do bacanizado, viu? Olha só que lindo. Que trabalho. Faz à mão? É à mão? Isso aqui é à mão, é? Tudo feito à mão. Aí atualmente também eu faço curso de pinturas. Vai fazer 5 anos que eu faço para mim ganhar mais conhecimento também com a pintura. E é tudo feito com pincel, né? Pincel o menorzinho que vocês podem imaginar. Tudo contornado, igual canetinha, mas não é canetinha, é pincel mesmo. Então é tudo feito à mão. Pintura perfeita, ó. Lindo, 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 lindo. E aí, pessoal, você gostaria de ter isso aqui na sua casa, ó? Eu trabalho também por encomendas e trabalho também com pronta entrega. Eu faço nesse tipo aqui, nesse modelo, com o barrado assim, e a pintura também. Mas eu trabalho também
com os barrados personalizados, né, os kits com barrados personalizados. E é bem mais prático também, né, para a mãe estar levando para a maternidade. Parabéns, Cida, pelo seu trabalho. Isso aqui eu vou falar para você, é um dom de Deus isso aqui, viu? Vi aqui, perfeito, perfeito, muita perfeição. Você encontrou dificuldade no começo? Teve dificuldade? Alguém não acreditou no seu trabalho? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Sim, Lucas, eu encontrei muita dificuldade, porque assim, quando a gente não tem muito conhecimento, né, muita gente duvida. Ah, será que é bonito mesmo? Será que presta? Será que é bom o trabalho? Então, assim, até você pegar conhecimento leva um tempo, né? Então, eu agradeço também aqui a Nete Farias, que foi a primeira pessoa que me apresentou cursos de empreendedorismo em Biaçucê. Como eu te falei, né, depois que eu tive acesso à internet, eu comecei a fazer busca na internet, mas não é suficiente. Então é muito importante também a gente que está começando no empreendedorismo, fazer também essa busca e querer aprender sempre mais, né, sobre o nosso trabalho, aprimorar sempre mais, ganhar conhecimentos com cursos, né, para a gente poder também entregar um trabalho bom e perfeito para o cliente. Isso é importante, tá? Em constante busca de aprendizado. Não só, por exemplo, às vezes uns vídeos que você vê, mas você procura um mentor, né? Alguém que te orienta, igual ela falou, procurou a Nete Farias, que foi fundamental para você desenvolver o seu trabalho. E até hoje você faz curso. Sim, eu faço curso de vendas, empreendedorismo também e curso de pinturas. Vai fazer 5 anos que eu estou no curso de pinturas, 3 anos curso de vendas e empreendedorismo. Nossa, graças a Deus, que Deus abençoe. E o segredo sempre é o quê? Buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Me fala mais um pouquinho dessa jornada sua, Cida. Então, antes de 2020, eu fazia de tudo um pouco. Aí eu vi que não dava, né? Para uma pessoa só, não tem como você dar conta de tudo do mundo. Então eu resolvi nichar, né? Ter meu nicho, trabalhar só com uma coisa e especializar. Então em 2020, na época da pandemia mesmo, eu resolvi trabalhar só com enxoval personalizado, né? Enxoval de bebê. Antes eu fazia adesivo de unha, fazia pano de prato, fazia crochê. Eu iniciei a minha vida no artesanato, iniciei com 14 anos no crochê. Nossa! 14 anos no crochê. Com 16 anos eu consegui fazer uma saia e uma blusa de crochê para mim, pegar a linha e fazer uma saia e uma blusa. Né? Então, da cabeça mesmo. Mas em 2020 para cá que foi assim o meu ponto-chave, onde uma chave virou na minha cabeça, de só trabalhar com uma coisa, né? Especializar só em uma coisa. E hoje, graças a Deus, né, aos pouquinhos a gente vai colhendo os frutos dessa escolha, né? Não foi fácil, mas acredito que eu estou no caminho certo. Sim, o importante você fez foi nichar o que você quer fazer e especializar nisso aqui. Pessoal, antes não tinha a facilidade que tem hoje, né? Antigamente era tudo mais difícil. Eu iniciei assim também. Não tinha acesso à internet, mas tinha outros meios, né? Comprava revistas nas papelarias. Pelos gráficos ali das revistas, a gente ia fazendo crochê. Na época eu iniciei com crochê. Aí eu comprava revista de pinturas para mim só ver a cor no papel, para tentar imaginar que era aquela, né? Para tentar fazer. Então, assim, hoje nós temos aí a facilidade, né? Que é a internet, está na nossa mão, né? Que traz o conhecimento. Mas a gente precisa buscar. Então, assim, no meu início também, muita gente duvidou, né, se eu ia mesmo prolongar com esse serviço. Até o pessoal da família, às vezes, fala, até hoje, né, muitos falam assim, busca um serviço para tu fazer isso, não é serviço. Caramba. Mas é sim uma profissão, né, ser artesã é uma profissão, e eu tenho muito orgulho de ser dessa profissão que eu exerço com muito amor, com muito carinho, né, esse dom que Deus me deu. E eu procuro sempre mais, né, inovar, trazer conhecimentos assim, para mim mesma, para mim passar para o meu cliente. E futuramente, quem sabe, né, eu posso talvez até, né, usar desse conhecimento que eu tenho também para servir para curar outras pessoas, né, através da arte e da pintura.
até agora eu não vi uma pessoa ainda falar no meu meio de convivência ou nas redes sociais que teve completamente apoio de amigos ou familiares. As pessoas que estão perto de você sempre vão duvidar de você. Por quê? Porque ela não pensa que você pode ir além. Às vezes a pessoa acostuma com isso aqui, eu vou fazer isso aqui, é isso aqui, eu nasci assim, eu sou assim. Aí vem você com a ideia de expandir, de experimentar coisa nova, sem medo de errar, porque a maioria das vezes o que trava as pessoas é o medo. Você tem uma ideia, você quer fazer, aí o pessoal em sua volta aqui está cheio de negatividade, às vezes acaba matando o seu sonho. E aí por conta disso você deixa de fazer algo extraordinário, que é um trabalho maravilhoso desse aqui, e entre outros pessoas que vieram aqui também, entendeu? Você está de parabéns, Cida, você é uma artista, Galega. Eu estou impressionado, Galega. Obrigada. Vou até arrumar os 2 neném. Sim, Cida, vamos seguindo aí. O que você tem para compartilhar para a gente mais aí dessa sua história aí bonita? Então, eu sou mãe de prematura, né, uma menina prematura. Eu fiquei gestante, depois, até o 5º mês estava tudo ok, a partir do 6º começou a intercorrência, e aí foi quando eu precisei ficar de repouso, mas mesmo assim o repouso não foi suficiente. Eu precisei ir de emergência para o hospital de Guanambi, fiquei lá 35 dias, nesse período todo a minha filha nasceu, e teve as intercorrências também dentro da UTI, né? Passou mal, teve sepse, foi em estado grave, mas assim, um estado grave, mas estável, né? Sim, não progrediu, graças a Deus. Então assim, nesse meio todo eu sofri muito, mas lá também dentro do regional temos profissionais capacitados para acolher as mães, graças a Deus. E aí foi quando uma psicóloga me procurou, né, viu meu estado, que eu não estava muito bem, e quis saber da minha história. E aí foi quando ela descobriu que eu era artesã, né? Ela falou assim: nossa, Cida, você é artesã, então eu vou trazer tinta para você, vou mandar comprar hoje mesmo, tinta, pincel e panos de prato, né? Foi quando eu falei para ela que eu iniciei com panos de prato, ela já cuidou de comprar. E aí, no quarto lá que eu tava, um quartinho pequeno na época, hoje já reformou, já tá bem enorme, né? E tinha mais ou menos 20 mulheres, um quartinho apertado, e a gente não tinha o que fazer, só olhar uma pra cara da outra, preocupar, baixar a cabeça, não tinha nem lugar de sentar direito. Mas foi aí quando eu tendo a conversa com a psicóloga, ela, né, sabendo que eu era artesã, ela trouxe os materiais. Sim. E aí foi quando eu fui ali, tipo, ensinar o que eu sabia um pouquinho de arte, né, do artesanato, assim, da pintura. E aí eu lembro que ela trouxe 1 dúzia de pano de prato e ela distribuiu para cada uma. No dia ali só tinha 12, se eu não me engano, 12 pessoas. É porque as que moravam dentro de Guanambi voltavam para casa, Sim. Não ficava lá dentro, né? Mas ao todo mesmo parece que tinha 20 na época. Tudo com o filho prematuro, né, internado na incubadora da UTI. E aí nesse meio ela trouxe, eu trouxe o lápis também, que eu falei, precisa de um lápis para riscar o desenho. Foi que ela, né, deu tudo o material e eu comecei, risquei tudo, as 12 peças, dei uma para cada. E eu fui ensinando ali o que eu sabia, o pouquinho que eu sabia. E ela trouxe também EVA, eu já trabalhei com EVA, né, um produto emborrachado, né, EVA, a gente corta, cola, faz um bocado assim de brinquedo, como vou dizer, negócio assim pra porta, peso de porta, Sim, sabe? sim. Tipo assim. Aí foi que ela trouxe EVA, pano de prato, cola não. Trouxe cola pra colar os EVA também. E aí a gente começou esse trabalho Lá no hospital. dentro da maternidade, né? Nossa, que coisa linda. E aí eu assim, depois que eu passei por isso tudo, eu entendi
que Deus tinha um propósito para mim. Porque assim, no dia que eu tava ali com as meninas, né, elas falaram assim, ainda bem que tem uma que sabe fazer alguma coisa, que trouxe, né, algo para nos envolver o tempo, porque a gente não tinha nada para envolver o tempo, só era rezar, pedir Deus para dar tudo certo, né, para cada uma, e esperar. E ficar com aquela preocupação ali, né? Sim, foi ali também que Deus me testou minha paciência, né? A gente às vezes quer as coisas para ontem, mas Deus, acho que Ele falou assim, não, você vai precisar esperar. E eu precisei esperar, tanto é que a minha filha passou mal e eu tive que esperar 5 dias para saber o que era. Eu não sabia. Depois de 5 dias, com exames novos, aguardando o médico falar, eles falaram que era uma sepse, né? Então estava em estado grave. Mas mesmo assim eu me apeguei à minha fé e ao artesanato. Então assim, eu falo assim, a arte cura, o artesanato cura, porque me curou também, e eu creio que curou também aquelas mulheres que estavam ali junto comigo, né, naquele hospital. E até hoje, elas têm as coisinhas que a gente fizeram junto, elas postam foto para mim, elas têm os panos de prato, elas têm, eu lembro que eu fiz umas flores de EVA, elas colaram, elas também recortaram, eu desenhava, elas recortaram. Então assim, eu creio que Deus preparou isso, foi um propósito para mim também ter a oportunidade de ajudar outras pessoas com a arte, né? Sim, muito maravilhoso. Estava ali, envolveu todo mundo. Que coisa. E eu também sinto privilegiada por ter passado por isso. Antes eu me culpava. Eu falava assim, foi culpa minha, porque o médico pediu um repouso absoluto até eu ter a neném. E eu não fiz certinho. Eu fui fazer minhas coisas. Então aí também a importância, né, de você obedecer seu médico, né, naquilo que ele prescreve para você. Então assim, eu não obedeci 100%, eu achei que estava boa, fui fazer minhas coisas, de repente, né, fui de emergência de novo para o hospital de Guanambi. E Deus, eu sei que Deus preparou isso tudo, apesar que eu sentia culpa na época, hoje eu não sinto. Então assim, eu creio que Deus tem um propósito, porque até com minhas clientes, eu já usei da minha história para inspirar elas. Teve 2 ou 3 clientes que falaram assim para mim, Cida, faz um enxoval para mim, porque tá tudo certo, eu vou ganhar neném tal data. Aí tudo bem, eu tô lá fazendo, de repente do nada eu recebo mensagem, ô Cida, agiliza o meu enxoval, porque meu médico falou que eu posso ter meu neném a qualquer momento, né, que pode ser prematuro. Aí quando falou assim, já me veio um alerta, eu vou falar da minha história para essa minha cliente. E aí eu falei, fulana, tudo que o médico te falou, você faz, porque eu não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo, né? Talvez assim, se eu tivesse seguido 100% o que ele falou, não tinha acontecido. Mas também eu penso assim, era para acontecer, né? Porque eu vi que essas meninas também, que estavam correndo o risco de ser parto prematuro, elas conseguiram levar até o final a gestação, talvez com aquele conselho que eu dei para elas, né? Então eu falo assim, Deus usa a gente para falar com outras pessoas, né? Através da nossa história, para poder também falar com a outra pessoa. É igual a frase que a gente sempre usa, né? A sua pior história pode salvar a vida de alguém. Sim. Aquilo que você passou, você salva a vida de outras pessoas, que a sua pior história pode salvar a vida de alguém. Vamos falar agora do nosso patrocinador aqui. Alto Posto 4M e Hotel 4M é o patrocinador do nosso podcast. E lá tá rolando uma promoção, viu? Quero falar da promoção do Posto 4M. Abastecendo a partir de R$20, você vai ganhar um cupom. Você vai preencher esse cupom que todo mês vai ter um sorteio de R$1.000 lá no Alto Posto 4M. Passa lá, ótimo atendimento, combustível de qualidade é no Posto 4M. E Hotel 4M também, viu? Se querer dar aquela descansada. Nosso patrocinador também especial,
Supermercado Rosalina e Supermercado São Marcos. Ótimos preços e atendimento diferenciado. E eles estão apoiando aqui o podcast Rural Raiz da Superação. Cida, quem tá vendo a gente agora aí, como é que faz? Quem quer encomendar um enxoval para você, como é que é? Para encomendar, chega e fala assim, ou você tem pergunta? Como que funciona isso aí? Ô Lucas, eu costumo dizer que eu atendo por consultoria, né? Eu primeiro tenho uma conversa assim com a mãe, o tema que ela quer. Eu pergunto a ela qual é a cor do quartinho, se você já tem em mente algum desenho, né? Se você já pesquisou, se você tem uma cor preferida, se você tem tipo um desenho específico que quer que eu faça no enxoval. Então assim, um que me marcou muito também foi o das gêmeas, né? Da Daiane Modas. Ah, sim. Era um sonho que eu tinha de pintar para bebês gêmeos, né? E aí surgiu essa oportunidade. Ela falou assim, Cida, eu vou ter 2 meninas e eu amo pintar, né? Coisa de menina, todo mundo sabe que amo pintar dos 2, mas de menina mais ainda. Então ela falou assim, Cida, faz para mim no tema bailarina, porque o quartinho vai ser assim, assim. E você pode buscar também, né, outros desenhos que você vê que é bonito, mas você faz nesse tema. Então, assim, eu fui lá, pesquisei, eu gosto de pesquisar muito no Pinterest, e eu jogo para a mãe como vou dizer, essa oportunidade dela escolher, né, os desenhos. Sim. Eu dou essa oportunidade de escolher o tema, os desenhos que ela quer de acordo com o enxoval que ela já comprou, ou vai comprar, porque o enxoval que eu faço é tipo um complemento. O enxoval em si é muito maior, né? Que tem o de berço, tem do quartinho, então tudo requer, faz parte do enxoval. Mas o que eu faço, que são as peças de levar para a maternidade, para os passeios, tem também tudo a ver com o que ela já comprou e vai comprar e com a decoração do quartinho. Então, antes eu tenho sim uma conversa com a mãe, né? E dou essa oportunidade dela escolher o que ela querer. Agora eu entendi. Minha irmã, inclusive, comprou com você. Sim. E já teve história, assim, de você emocionar? De você fazer um enxoval para uma determinada mãe, assim, se emocionar com a história ou não? Não lembro no momento, Lucas, mas eu já tive sim. Que foi uma delas, foi que eu te falei da minha história, né? Que eu usei a minha história para ajudar Sim. a mãe. E eu consegui... lembrei. Uma história que me comoveu foi uma avó que me procurou para mim fazer... Não foi fazer o enxoval, ela queria presentear, mas ela queria com algo assim... bem simples. Mas o simples, eu não consigo fazer algo simples sem não colocar muito detalhe. Então eu sou muito detalhista. Então ela me procurou e falou assim, Cida, o bebê vai nascer... mas eu quero uma coisa simples, você faz do seu jeito, eu creio que vai ficar bom, porque seu trabalho é bom e todo mundo gava seu trabalho. Então eu fiz, e aí ela ficou encantada, apaixonada, ela me agradeceu muito. E depois eu lembro que o bebezinho nasceu com problema de saúde. E aí eu lembro que eu também apresentei a minha história de fé para ela, falei assim... assiste a Canção Nova, e eu falo assim, não tem como eu apartar eu da minha fé, né, porque é uma coisa que eu não consigo me ver sem minha fé. Então eu falei assim, assiste o canal no YouTube, na Canção Nova, às 3 horas, põe na intenção dele, reza o texto da misericórdia junto, põe na intenção dele, Deus quiser vai dar tudo certo. Como deu para minha filha, vai dar certo para esse bebê também. E um dia, no aniversário de 1 aninho, ela me ligou e falou assim, Cida, eu quero te agradecer. Eu chego a arrepiar porque é uma história assim, Caramba. Que eu participei de alguma forma, né? Ela falou assim, eu quero te agradecer porque você me deu... você me falou daquele programa, eu comecei a assistir, coloquei na intenção, e hoje o bebê faz 1 ano e está super bem, sarou, né? Então eu falei assim, glória a Deus, né? Por a gente... de alguma forma poder ajudar alguém que precisa da gente, seja com a oração, seja com o nosso trabalho, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo. Com acolhimento, Sim. Que isso aqui não é... Esse trabalho dela aqui, ó, vai além de pintura, gente.
trabalho desse vai além de pintura, vai de acolhimento, vai de ensinamento. E esse trabalho seu, você já apresentou ele em alguma feira? Você já participou de alguma feira? Sim, inclusive eu já participei de 2 FEAF, né, em Caculé, é uma das maiores feiras aqui da região, Feira da Agricultura Familiar, né, a FEAF, 2019, 2023, e foi lá também que meu trabalho destacou. Eu ia falar também a importância de você, empreendedor, né, assim como eu, buscar novos horizontes, se não é conhecida, buscar se conhecer, se deixar conhecer, porque eu lembro que em 2019, Lucas, eu fui lá, eu vendi uma fraldinha de R$14, uma toalhinha de boca por R$14. 2023, se eu for desanimar, eu tinha tudo para não ir. 2023 fui, uma filha de 2 anos de idade, nova, mas aí eu fui com a minha vontade de fazer dar certo, levei meus cartõezinhos, divulguei meu trabalho o máximo que eu pude, todo mundo que chegava eu divulgava, dava um cartãozinho. E nisso eu tive as encomendas depois, vieram quase R$2.000, contando ao todo. Então, assim, a importância de você buscar conhecimento, buscar se aparecer também, né? E não desistir. Isso, e não desistir. Porque a primeira feira você só vendeu uma fralda, no valor de R$14. E nessa outra eu vendi R$145 na feira, mas com a divulgação deu quase R$2.000. E você aí, que tá começando agora, que tá pensando em desistir porque deu errado ali no início. No início sempre vai dar errado. Sim. É difícil você pegar um negócio para dar 100% certo, não desiste. Tá em novos lugares, né? Persistir, tá em novos lugares, divulgação. A primeira feira você levou cartãozinho ou não? Não. A primeira eu fui só com a vontade de mostrar os produtos. De mostrar os produtos, mas eu não tinha orientação nenhuma. Mas a primeira foi aprendizado. Sim. A segunda eu já fui sabendo. E eu também já participei de várias feiras aqui em Biaçucê, de empreendedorismo, encontros de empreendedorismo, palestra. Eu sempre gosto de estar presente, sempre quando eu recebo convite eu estou lá. Então, assim, levo meus produtos, participo. E eu gosto de ganhar conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. Sim. Né? Na minha trajetória também, eu já recebi 2 prêmios, né, como melhores do ano de Biaçucê, melhor artesã de Biaçucê. Nossa. Muito orgulho por isso, né, porque assim, eu lembro que o primeiro ano eu pedi os votos, eu pedi os amigos, os parentes, e no segundo foi assim, uma surpresa para mim, porque eu nem sabia que já era para votar, e eu não pedi ninguém. Aí quando anunciou que eu era a vencedora, eu falei assim, Deus, obrigada, porque se eu mereço, eu devo isso a você também. Resultado de um excelente trabalho. E para quem quer começar hoje, quem está começando, quem está fazendo, para quem está vendo a gente agora, qual a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente agora? Primeiro, acredite em você, no seu potencial, em Deus que te dá forças, né? Mas comece com o que você tem, né? Eu aprendi essa frase, eu não sei se foi com o Sérgio Cortella, eu sigo ele também, né? Aprendo muito. Ele fala assim, faça o seu melhor com aquilo que você tem. E se você começa, quando você você dá o passo, Deus coloca o chão, né? E quando você começa, vão surgir oportunidades, mas você precisa persistir e não desistir. Nossa, que lindo! Muito lindo! Vamos deixar o seu arroba aqui para o pessoal seguir você aqui. Qual é o seu arroba? Meu arroba, Lucas, é Cida Artes Baby. Tô no Instagram, no TikTok, Facebook, Cida Teixeira. Vamos deixar também na descrição do vídeo aqui. Eu quero lhe agradecer. Muito obrigado por você comparecer, por você compartilhar essa história linda com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que tá vendo a gente vai gostar. Ó, não esqueça de deixar seu like, viu? Deixa seu like, comenta, compartilha. Se já segue, já assina aí, já faça sua encomenda, tá bom? Aqui o café é quente e as histórias são reais.